vista aristotélico, cotejadas, comparadas umas com as outras, armando-se, portanto, uma dialética e uma discussão. Destes primeiros esboços aristotélicos de história da filosofia surgem, já bem mais tarde, no século XVII e XVIII, algumas resenhas narrativas de história da filosofia que, na verdade, não fazem senão expor várias doutrinas, não sobre um problema particular, mas doutrinas filosóficas inteiras, também colocando-as todas mais ou menos no mesmo plano, como se fossem respostas ao mesmo problema e como se os vários filósofos estivessem reunidos em torno de uma mesa discutindo contemporaneamente. É evidente que isso tem, vamos dizer, a vantagem de nos colocar, vamos dizer, dentro desta discussão. Porém, com isso aí, de certo modo, é a própria dimensão histórica que se perde. Embora uma obra assim organizada possa ostentar o título de História da Filosofia, na verdade não há história nenhuma, há apenas uma coleção de doutrinas que, estando organizadas cronologicamente, não estão coeridas entre si por nenhum laço temporal, mas apenas pelos seus pontos de encontro e desencontro lógicos, isto é, pelo acordo ou desacordo dos seus respectivos conteúdos. O que não impede que essas obras sejam, do ponto de vista da exposição de cada uma das doutrinas, muito fiéis e meticulosas e ainda de consulta necessária até hoje. Algumas delas são, às vezes, acompanhadas das apreciações que o autor da história julga dever fazer sobre cada uma das doutrinas, como se ele fosse o mediador ou o juiz do debate que está ali montado. Tá certo? À medida que se produzem histórias desse tipo, desse primeiro tipo que eu estou dizendo, que vamos chamar simplesmente de histórias expositivas, aos poucos, a simples comparação de doutrinas acaba sugerindo a ideia de que umas delas saem de dentro das outras. Ou seja, uma teoria aparece para responder a uma anterior, para confirmá-la, para continuá-la, para aperfeiçoá-la, para impugná-la e assim por diante. Portanto, não existe somente, vamos dizer, a possibilidade do cotejo assim lado a lado, mas existe uma espécie de ligação interna, né, entre as doutrinas. À medida que se vão percebendo essas conexões, então vai se formando com mais clareza, vamos dizer, a noção de escolas e tradições que se prolongam no tempo e que são, vamos dizer, confrontadas ou impugnadas por outras escolas e tradições, as quais, por sua vez, também, como respostas ou como alternativas, saem, de certo modo, desde dentro das primeiras. A verificação da existência dessas conexões acaba por sugerir a ideia de obter, vamos dizer, uma visão unitária do conjunto da evolução filosófica até aquele ponto em que está o próprio sujeito que faz este exame. Então, surge a ideia da história da filosofia como uma disciplina filosófica ela própria, ou seja, a história da filosofia se torna uma interpretação filosófica, tá certo, desta sequência de acontecimentos históricos que se chama a história da filosofia. Quer dizer, o próprio nome passa a ser usado, vamos dizer, em dois planos. Por um lado, para designar o desenvolvimento temporal e dialético interno da filosofia, e por outro lado, vamos dizer, o estudo reflexivo e a interpretação global que a posteriori se faz desse movimento tomado como um conjunto. Quer dizer, que o modelo, o protótipo das histórias deste tipo são as famosas lições sobre a história da filosofia de Hegel. Hegel entendia que o conteúdo da filosofia era a própria história da filosofia, ou seja, o desenvolvimento temporal da história da filosofia era uma dialética interna pelo qual esta dimensão filosófica ia se revelando no tempo como uma espécie de tomada de consciência do espírito por si mesmo. Então, a história da filosofia já passa, vamos dizer, a ser a manifestação externa de um fenômeno de ordem interna ou espiritual. Quer dizer, aquela série de, vamos dizer,
produtos objetivados do espírito, que são os livros, as doutrinas, as ideias, etc., etc., onde vão se exteriorizando ao longo do tempo, mas como manifestações de um fenômeno único, que é a própria unidade do espírito humano. Funcionando aí os filósofos individuais, mais ou menos como bonecos de ventríloco nas mãos da própria razão ou do próprio espírito que fala através deles, tornando-os elos de uma cadeia contínua da qual eles não precisam necessariamente ter consciência, mesmo porque a unidade desta cadeia só se revelaria nas suas etapas finais, das quais justamente o próprio Hegel acreditava ser a testemunha e o porta-voz. Então isso quer dizer que a filosofia de Hegel se apresenta como uma espécie de conclusão do movimento global da história da filosofia até aquele ponto. A objeção que nós podemos apresentar a esse tipo de história da filosofia é que a ideia de desenvolvimento temporal unitário, ela só se aplica a rigor, vamos dizer, a seres que têm uma existência contínua do ponto de vista orgânico, como por exemplo um animal ou uma planta. Quer dizer, um animal, desde que ele nasce até que ele morre, ele conserva integralmente a sua forma intrínseca. Quer dizer, ele pode mudar um pouco na sua aparência exterior, mas ele continua funcionando de acordo com as mesmas regras. Quer dizer, a mesma fórmula de funcionamento que faz um animal se alimentar e crescer quando ele é pequeno, é esta mesma fórmula que fará ele definhar e morrer quando for velho. Tá certo? Então, aí evidentemente, quando nós estamos falando de fenômenos da natureza, existe uma continuidade óbvia, tá certo? Na história, né, dessas entidades ou desses organismos, né, tomados como individualidades. E nós só podemos captar esta unidade justamente porque a existência de todos os seres da esfera do campo orgânico é uma existência limitada no tempo. Não existe nenhum ser desse que dure indefinidamente. Não existe nenhum, quer dizer, animal, quer dizer, eterno ou perene, nem animal nem planta. Tá certo? Então, como existe um término definido para a existência do bicho, tá certo? Então podemos, evidentemente, raciocinar sobre ele em termos de começo, meio e fim, porque esta é a vida ou a biografia dele. Tá certo? Porém, quando nós nos transpomos para a dimensão histórica, seja a história em geral, ou seja a história da filosofia em particular, o processo não tem um término temporal definível. Tá certo? Nós não sabemos quando é que isso vai terminar. Ou seja, em nenhum ponto da história da filosofia, ninguém pode assegurar com plena certeza se a filosofia estava jovem, madura ou velha, se ela estava nascendo ou se ela estava morrendo, se ela estava terminando ou se ela estava começando, porque esta afirmação exigiria uma previsão do término da própria existência humana, não da existência do indivíduo filósofo, da existência da espécie humana, ou pelo menos do término da sua capacidade filosofante. E o fato é que nenhum de nós tem essa capacidade. Então, as lições sobre a história da filosofia de Hegel, elas terminam mais ou menos artificialmente no próprio Hegel, considerado como término e coroamento do processo filosófico, devendo a filosofia logo em seguida ou desaparecer ou ser transformada numa coisa totalmente diferente que não pudesse ter pontos de conexão, vamos dizer, com a sua origem primeira. Tá certo? E o fato é que isso não aconteceu. Continua havendo atividade filosófica, tá certo? Algumas dentro da linha de transformação que Hegel havia previsto, mas outras completamente fora disso. Quer dizer, a sobrevivência da história da filosofia em relação ao tempo de Hegel é um simples fato, que nós não temos como negar. Né? Então,
Aí também nós dizemos que a ideia de contemplar o movimento temporal das ideias filosóficas como se fosse um movimento único, como se fosse uma dialética, uma lógica interna, não é uma ideia de todo mar e continua sendo uma necessidade, ou seja, pelo próprio instinto unificante que o ser humano tem, ou seja, a nossa mente é rebelde à ideia de uma pluralidade caótica e em tudo nós procuramos resumir e unificar, até por força desta mesma exigência. Então, a ideia de Hegel de unificar num só movimento, a totalidade do desenvolvimento das ideias ao longo do tempo, continua sendo um esforço necessário, embora um esforço, de certa maneira, já declarado de início como utópico e destinado a ter de ser refeito em novas bases a cada nova geração que ataque esse problema. Não é isso? Então, aí nós temos mais uma outra tensão. Quer dizer, a história da filosofia, por um lado, nós teremos que buscar nela a unidade do movimento, ou seja, temos que pegar a massa de fatos registrados nos livros e nos depoimentos ao longo de 2000 e tantos anos e tentar captar neles algum perfil, de modo que pelo menos a história possa ser contada, tá certo? E contada como uma história única, ou como, pelo menos como a mesma história, ou como uma história da mesma coisa, tá certo? E não como um simples, vamos dizer, ajuntamento de fatos dispersos e inconexos. Isso por um lado. Por outro lado, nós sabemos que esta tentativa de unificação, ela só pode ter sucesso parcial, porque qualquer linha unitária de desenvolvimento que nós tenhamos conseguido discernir até o ponto em que estamos, mesmo que tenha sido discernido da maneira mais correta, mais exata e mais real que você possa imaginar, no instante seguinte o rumo das coisas pode tomar uma direção completamente diferente e a sua interpretação de conjunto, tá certo, irá por terra, né? Embora até aquele momento ela deve ser considerada correta. Porém, no instante seguinte, tendo que ser integrada já numa outra interpretação que toma, vamos dizer, os fatos já num nível, numa escala temporal maior. Estão compreendendo? Tendo em vista, vamos dizer, as deficiências ou falhas desses dois modelos de história da filosofia, que são o modelo expositivo e o modelo filosófico, dos quais o primeiro continua sendo usado em muitos manuais e obras introdutórias até hoje, tá certo? E nós vou colocar na bibliografia alguns realmente muito bons. Aconteceu que, no mesmo tempo em que Hegel estava fazendo este esforço de interpretação filosófica do arco percorrido pela filosofia até o seu tempo, mais ou menos contemporaneamente estava se constituindo, vamos dizer, a história como ciência organizada, tal como hoje nós a conhecemos. O grande responsável por isso foi um cidadão chamado Leopold von Ranke, que era uma espécie de contemporâneo e antagonista de Hegel, não antagonista no campo filosófico, Ranke não se metia em discussões filosóficas, mas ele representava a alternativa oposta. A alternativa oposta consistia apenas em o historiador ter consciência de que a sua função não era, em primeiro lugar, obter nenhuma interpretação de conjunto daquilo que estava acontecendo, nem produzir uma narrativa unitária à força, mas simplesmente reconstituir, a partir dos documentos, das provas, aquilo que tinha acontecido exatamente como tinha acontecido. Contar, dizia ele, a função da história é contar as coisas como efetivamente se passaram. Quer essa reconstituição possa levar, vamos dizer, a uma interpretação, uma compreensão de conjunto, quer, ao contrário, a narrativa dos fatos, justamente por ser exata, só te leve a problemas e contradições. Quer dizer, se a narrativa vamos dizer, uma narrativa que você compreende perfeitamente, que te parece inteiramente lógica, mas que não reflete a realidade dos fatos, conforme aparece nos documentos, e uma narrativa que, embora comprovada nos documentos e nos fatos,
te pareça, no fim das contas, incompreensível e enigmática, o historiador deverá preferir esta última e não a primeira. Ou seja, a missão da história não é filosofar, mas contar a história com o máximo de exatidão científica que ele possa, a partir, sobretudo, do exame crítico dos testemunhos e dos documentos e da reconstituição exata, tá certo, das várias linhas de sucessão e contemporaneidade cronológica. Esta ciência, que foi talvez a que mais progrediu nos últimos 200 anos, porque nós temos a ideia de que, vamos dizer, a ciência da natureza, sobretudo a física e a biologia, estão sempre na vanguarda do conhecimento. Isso não é verdade absolutamente. A ciência histórica em matéria não só de abrangência, de volume de fatos, mas também de exatidão e de critério na triagem deles, vem alcançando vitória atrás de vitória há 200 anos e hoje pode se considerar talvez a mais confiável das ciências, hoje em dia. Mas sempre na linha, não na linha do Hegel, da interpretação de conjunto, mas ao contrário, na linha do velho Leopold von Ranke, quer dizer, contar as coisas como efetivamente elas se passaram, tá certo? Embora disso não resulte, às vezes, nenhuma compreensão filosófica adequada, mas, ao contrário, apenas, vamos dizer, enigmas e problemas, né? Quer dizer, a função do historiador, então, seria contar as coisas, tá certo? Narrá-las e não explicá-las filosoficamente, não explicá-las pelas suas causas últimas, mas apenas reconstituir, vamos dizer, os elos causais mais imediatos, mais materiais e mais comprováveis. As duas linhas, né, de evolução possível, né, a inaugurada na filosofia por Hegel e aquela inaugurada por Ranke, ambas progrediram ao mesmo tempo e houve vários pontos de encontro e desencontro que constituiriam por si matéria para todo um curso em separado, que seria as relações entre filosofia e história nos últimos 200 anos. Uma narrativa que se complicaria ainda, se tornaria ainda muito mais interessante, pelo fato de que logo em seguida aparece a ideia de uma ciência não narrativa, mas de uma ciência sistemática e explicativa, quer dizer, da realidade social e humana. Aí começa a se constituir o que hoje nós chamamos de ciências sociais. E a função das ciências sociais, evidentemente, não é apenas narrar, mas justamente ao contrário, tentar encontrar, vamos dizer, os nexos causais, repetíveis, constantes, etc, etc. Então, não são apenas duas linhas que se fundem, mas três. Isso quer dizer, a de Hegel, com a ideia, vamos dizer, da história da filosofia como manifestação unitária do espírito ao longo do tempo, a ideia, vamos dizer, de Ranke da história científica, tá certo? Que tem, vamos dizer, cada um dos seus elementos escorado em documentos e testemunhas, tá certo? E a ideia das ciências sociais, que surge mais ou menos contemporaneamente com Durkheim, Comte e Karl Marx, né? Com o objetivo, até hoje jamais alcançado, de conseguir captar os fatores estruturais e permanentes que explicariam, vamos dizer, a sociedade humana e a sua história. Então temos aí um campo enormemente complexo. Porém, o fato é que nós vamos ter que pular essa etapa da história. Não vou poder contar a história deste triplo conflito. Eu só vou dizer o que resultou dele até o momento. O que resultou é que surge um terceiro tipo de história da filosofia, que é a história da filosofia considerada como uma ciência social, por sua vez. Então, se o primeiro tipo apenas, vamos dizer, colocava as doutrinas umas ao lado das outras para que as pudéssemos comparar no seu conteúdo lógico, e se o segundo tipo, hegeliano, as emendava umas às outras, como se fossem etapas de um único raciocínio, de uma única dialética ao longo do tempo, agora surge um tipo de história da filosofia que busca explicar, de algum modo, o surgimento temporal das várias filosofias a partir
dos elementos, culturais, sociais, econômicos, jurídicos, psicológicos e religiosos do seu, do ambiente no qual elas nasceram. Isso quer dizer que as filosofias aí são consideradas, vamos dizer, expressões da cultura tomada no seu sentido mais amplo e variando, evidentemente, a noção que cada autor tem a respeito do que vem a ser a tal da cultura. Uns acreditando que aí predominam os fatores de ordem intelectual e espiritual, outros fatores econômicos, outros fatores militares e assim por diante, seja lá o que for. Quer dizer, qualquer que seja a visão que o indivíduo tem da estrutura e da dinâmica da cultura, ele vai encarar as ideias filosóficas como manifestações ou como expressões desta mesma máquina cultural considerada nas transformações que ela sofre ao longo do tempo. Tá certo? É claro que a variedade de interpretações aí também é muito grande, tá certo? Mas, grosso modo, a ideia é esta. Quer dizer, a filosofia surge aí como uma das muitas expressões de um outro fenômeno chamado cultura, tá certo? E muito bem, é claro que este modelo de história da filosofia também produz inúmeros resultados muito brilhantes, tá certo? Porém, após algumas décadas de prática disso, tá certo? Nós podemos ver também as limitações que existem nesse terceiro modelo, o qual vamos chamar de história, esses três nomes fui eu que inventei, tá? Então vamos chamar provisoriamente de histórias científicas da filosofia. Não quer dizer que sejam científicas, mas tem a pretensão de ser, tá certo? Então, na medida em que procuram explicar o surgimento das ideias filosóficas como explicariam, por exemplo, o surgimento de um novo estilo artístico, o surgimento de um movimento religioso político, o surgimento de um novo estilo de vestuário, de um novo estilo arquitetônico, assim por diante. Ou seja, pega-se a cultura como um todo e cada uma das suas expressões, vamos dizer, particulares é vista, vamos dizer, como uma expressão, manifestação, o efeito, vamos dizer, de fatores causais que o transcendem, que são mais vastos, tá certo? Bom, o grande problema com esta terceira modalidade de história da filosofia é que ela só pode ser praticada se você der por resolvidos alguns dos problemas filosóficos fundamentais que justamente não estão resolvidos, tá certo? E, de certo modo, desproblematizar o conteúdo de alguns desses problemas fundamentais. Por exemplo, o peso relativo dos vários fatores na produção do acontecer cultural é ele mesmo um problema, não só metodológico, mas um problema filosófico, tá certo? Por exemplo, se nós aceitamos a ideia de Karl Marx de que toda a sociedade tem uma infraestrutura econômica que se define pelo seu sistema de produção e pela, vamos dizer, estrutura de propriedade, e em cima desse esquema aparece o que ele chama de uma superestrutura, que seria então, vamos dizer, a cultura, as leis, as formas políticas, os valores, os hábitos e a linguagem. Então, evidentemente, nós teríamos que explicar a superestrutura a partir da infraestrutura. Teremos que explicar a história cultural em função da história econômica, tá certo? Esta é uma alternativa possível. O fato é que isso nunca deu certo. Quer dizer, por mais que você tente encaixar, você não consegue. Tá certo? Você vê, por exemplo, certas ideias aparecerem num período em que, teoricamente, vamos dizer, a estrutura da economia não dava as condições para que alguém pensasse daquele jeito. Também a tentativa de você fazer corresponder as várias ideias individuais a grupos sociais definidos, o que é evidentemente uma exigência básica do método marxista, também nunca funciona. É um número de casos em que o filósofo individual aparece falando contra o grupo social que teoricamente ele representava. Parece ser até um caso mais frequente do que o caso oposto, quer dizer, o sujeito que é
um porta-voz fidedigno do seu grupo social, tá certo? Na tentativa de encaixar a tal da superestrutura na infraestrutura, tá certo? E de coerir a história cultural e psicológica com a história econômica, não é necessário dizer que os autores marxistas chegaram assim, às maiores barbaridades invencionistas que alguém já teve a ocasião de criar. Eu, em algumas aulas do Seminário de Filosofia, por exemplo, nós tivemos a ocasião de analisar até um texto da dona Marilena Chauí, no qual, seguindo uma certa tradição marxista, não foi ela que inventou isso também, ela diz que a ideia, vamos dizer, aristotélica do predomínio, da primazia da contemplação sobre a ação refletia, vamos dizer, uma concepção, vamos dizer, da aristocracia grega, porque a aristocracia não pega no pesado e ela viveria, então, teoricamente, uma vida contemplativa. Então, ao passo que se fosse, vamos dizer, uma filosofia produzida por proletários ou por pequenos agricultores, enfatizaria, ao contrário, a ação e não a contemplação, a vida prática e não a vida teorética. Quando você vê isso a primeira vez, parece que está combinando, mas a dura realidade é que a aristocracia grega não tinha atividade contemplativa absolutamente nenhuma, era uma casta essencialmente militar, tá certo? Na qual aquele pequeno grupo que constituiu os filósofos da academia platônica e aristotélica aparecem como os tipos anormais e totalmente dissidentes. Então quer dizer que a associação que se faz aí entre um conteúdo, uma ideia e, vamos dizer, uma classe social é completamente inventada, né? Não por uma coincidência, tá certo? A mesma autora, para fazer um contraste com a ideia, vamos dizer, da contemplatividade aristocrática aristotélica, ela lança a ideia de que já na fase moderna, certas outras doutrinas que enfatizam, tá certo, a experimentação e a prática refletiriam então já uma visão burguesa, em contraste com a visão aristocrática que teria sido a de Aristóteles. Mas por uma desgraçada, uma infortunada coincidência, justamente os autores que ela cita como representantes do novo estilo burguês de pensar eram todos exatamente aristocratas, como Descartes e Bacon, em particular. Então, aí, depois de você ver, eu citei esse exemplo porque foi o que me ocorreu agora, mas existem milhões. Vamos dizer que a bibliografia hoje utilizada nas universidades, ela é constituída praticamente só de falsas analogias desse tipo, quer dizer, entre uma ideia e o fundo cultural e social que, teoricamente, a estaria embasando. Então, o fato é o seguinte, o fato é que as ciências sociais são um negócio relativo. As ciências sociais, no sentido moderno e organizado da palavra, são um negócio muito novo ainda. E nenhuma dessas ciências alcançou o ponto de maturação no qual ela possa nos assegurar que dentro da dinâmica da cultura, tal ou qual fator predomina sempre, ou predomina predominantemente, nem isso nós podemos dizer. Quer dizer, o fato é que nós não sabemos, nós não conhecemos nenhuma lei geral e constante da produção dos acontecimentos históricos, tá certo? Nós simplesmente não sabemos se, regra geral, tal ou qual fator determina tais outros ou é determinado por eles. Nós temos inúmeros exemplos em que um fator determina o outro e temos outros tantos exemplos em que o outro fator determina um. Então, até o momento, nós não temos menor condição para isso. Ora, se nós pretendemos contar a história da filosofia de acordo com cânones, tá certo, da ciência social, nós estamos procedendo como se nós já possuíssemos todos os critérios metodológicos e explicativos suficientes
para mostrar como socialmente as ideias filosóficas se produzem. E o fato é que não temos. E o fato também é que a discussão deste mesmo assunto prossegue dentro da própria filosofia. Tá certo? Então, digamos que a história científica da filosofia, ela começa, por eliminar a existência mesma do seu objeto, que é a própria filosofia. Então, se o conteúdo das várias filosofias ao longo do tempo, e também a sua forma, a sua estrutura, pudesse ser explicada tendo em vista a estrutura social, a cultura, a psicologia do seu tempo, isso quer dizer que um dos problemas filosóficos essenciais estaria resolvido. Ou seja, nós já sabemos quais são as molas mestras, os motores do acontecer humano. Tá certo? Como isso continua em discussão dentro da própria filosofia, então o pressuposto básico desse tipo de história é, evidentemente, uma falsidade. Não obstante, ele também continua sendo um tipo de esforço útil e necessário, do qual nós também não podemos fugir. Porque, de algum modo, alguma conexão com os fatores culturais, econômicos, políticos, etc., as ideias filosóficas têm, certamente têm. Algum tipo de ligação, e nós não podemos fazer de conta que não tem. Então, este terceiro tipo de história da filosofia, ele surge, vamos dizer, em resposta a defeitos que foram encontrados nos outros dois anteriores. E o defeito principal é que tanto as histórias expositivas quanto a história filosófica consideravam apenas o movimento interno das ideias, tá certo? E não a realidade social cultural em torno. Essa crítica é verdadeira, tá certo? E, portanto, a tentativa de dar um jeito na situação mediante a criação desse terceiro tipo de história da filosofia também é um esforço legítimo. E, note bem, nenhum desses três tipos resolve o problema, tá certo? Mas eles devem ser considerados patamares que, uma vez atingidos, você não pode descer mais abaixo deles. Ou seja, a partir do momento em que nós conseguimos simplesmente descrever cada doutrina filosófica e colocá-las numa ordem cronológica, nós não podemos mais ignorar, vamos dizer, estes elementos quase que filológicos da reconstituição da doutrina. A partir do momento em que nós percebemos a possibilidade de um desenho unificado, tá certo, do trajeto, seja esse desenho tão coerente quanto supõe Hegel, ou seja, ao contrário, vamos dizer, incoerente e problemático, então também nós não podemos desistir dessa visão unitária. E a partir do momento em que percebemos que alguma conexão, vamos dizer, com fatores de ordem não filosófica, com fatores sociais, econômicos, políticos, religiosos, etc., a filosofia necessariamente tem, também nós não podemos desistir de estudá-los de algum modo. Tá certo? Então, tudo que nós podemos fazer é tentar dar um passo a mais e subir para um outro patamar, tá certo? Que idealmente também deve conquistar alguma coisa que, se for firmemente, vamos dizer, apropriada, as gerações seguintes de historiadores da filosofia também não possam prosseguir o seu trabalho ignorando esta etapa e este patamar conquistado, tá certo? Estou dizendo isso também para vocês entenderem que, se eu decidir contar a história da filosofia com um outro padrão, segundo um outro modelo, não é por boniteza nem por desejo de novidade, mas é por ter constatado que realmente existem estes problemas. Não é isso? E, de maneira alguma, este esforço de conquistar um patamar a mais nega nem o valor nem a importância atual de cada um desses três modelos, tá certo? Cada um, no instante que foi descoberto e praticado, tá certo? Ele é representado naquele momento, quer dizer, o máximo de conhecimento que se podia obter a respeito. Mas chega um ponto em que, vamos dizer, aquela linha de investigações, ela chega, vamos dizer, ao seu limite, quer dizer, ela começa a dar problemas, começa, vamos dizer, a fazer água, tá entendendo? Então daí você tem que inventar um outro negócio, tá certo? E eu acho que as tais das histórias científicas da filosofia, de fato, chegaram já ao seu limite e estão, né, fazendo água por todos os lados. Então está na hora da gente inventar alguma coisa que possa tampar esses buracos e permitir que o navio da história da filosofia continue a sua viagem.
Ora, se os dois modelos últimos, o de Hegel e o científico, o acadêmico atual, partem de uma crítica dos anteriores, o fato é que esta crítica nunca foi empreendida de maneira sistemática e muito profunda. Foi uma crítica mais ou menos casual, suscitada pela simples constatação de um estado de fato. Quer dizer, que havia certos problemas que o modelo anterior não conseguia explicar, não conseguia dar conta, e então era necessário fazer alguma coisa. Porém, quando o terceiro desses modelos começa a se tornar então problemático, ele começa a revelar o que ele mesmo tem de deficiente e de encrencado, aí a coisa se torna grave demais para que nós possamos consigamos dar mais um passo decisivo apenas constatando por alto os seus defeitos. Então, vamos dizer, uma nova modalidade de história da filosofia teria que se escorar, vamos dizer, num exame crítico muito sério e muito aprofundado, quer dizer, em busca de pontos de apoio, tá certo, que nos oferecessem, vamos dizer, um grau de certeza suficiente. Ou seja, nós temos que contar a história, vamos dizer, com base em princípios que, uma vez fixados, não pudessem mais ser questionados, porque são autoevidentes demais. Esses princípios, então, delimitariam o campo da ciência, tá certo? E as possibilidades, vamos dizer, do seu desenvolvimento futuro. Também é necessário dizer que tudo aquilo que forma o princípio fundante de uma ciência não faz parte dela. Quer dizer que o desenvolvimento posterior da ciência não mudará esses princípios. Ela evoluirá por uma linha coerente, enquanto esses princípios se mostrarem, por um lado, autossustentáveis e, por outro lado, suficientes para dar conta do campo. Isso quer dizer que o princípio pode jamais ser impugnado, ele pode continuar sendo admitido como verdadeiro, mas, a partir de um certo ponto, o campo do fenômeno estudado, quer dizer, o campo da ideia filosófica, pode transcendê-lo de maneira que ele não sirva mais como princípio explicativo. Isso também pode acontecer daqui 1 ou 2 gerações, ou agora mesmo, se alguém pensar rápido. Então, dizia Husserl que no começo das investigações científicas a maior preocupação que nós devemos ter é de delimitar muito corretamente o campo, o grupo, o conjunto dos fenômenos que nós vamos estudar, para que ali não se metam de contrabando fenômenos de ordem especificamente diferente, sobre os quais nós projetaremos explicações tiradas de outros fenômenos especificamente diferentes que não servem para eles. No curso da história de qualquer ciência, o número dessas mesclas indevidas é enorme, tá certo? E cada vez que acontece isso, que acontece com frequência espantosa, você às vezes tem 2, 3, 4 séculos de investigações infrutíferas ou de conclusões medonhamente erradas. Isso aí acontece com frequência. Então, Husserl dizia com razão também que é necessário ter uma ideia muito clara, tá certo? De aonde uma investigação científica pretende chegar. Isso é, qual é o tipo de resposta que ela pretende dar e qual é o nível de validade que você pretende atribuir a essa resposta. No entanto, essas considerações geralmente são negligenciadas num monte de investigações científicas pelo simples fato de que existe uma rotina do trabalho científico. Quer dizer, o sujeito retoma o trabalho da onde um outro parou, tá certo? Ou então se limita a seguir as pautas, os protocolos do método científico, tal como está sendo habitualmente praticado naquele campo. De modo que, se houver, vamos dizer, alguma absurdidade inicial, algum erro de princípio no fundamento da coisa, o número de desvios e de erros vai proliferar, que é uma grandeza. Nós nunca podemos esquecer que a ciência, por um lado, vamos dizer, é um certo ideal de conhecimento,
que pretende ter uma validade, tá certo? E que é definido por certas exigências lógicas internas, mas que, por outro lado, ciência também, vamos dizer, é uma profissão, é um modo de vida para um monte de gente, tá certo? Então, vamos dizer, entre os fatores internos que constituem a ciência, tá certo? E os fatores externos que permitem a sua existência como prática, existe também uma tensão permanente. Tá certo? Por exemplo, se existe um erro metodológico embutido lá numa investigação há 50 anos, tá certo? E se muitas carreiras científicas já se fizeram com base nesse erro, é muito difícil você voltar atrás. Difícil, não por causa de alguma dificuldade lógica inerente ao problema, mas é devido ao fator humano e social, tá certo? De que em torno, tá certo, das ideias e dos projetos científicos se formam grupos humanos e aglomerados, vamos dizer, de interesses, de expectativas e de poderes, tá certo? Havendo nisso até a interferência de um fator financeiro que é a disputa pelas verbas de pesquisa, tá certo? Isso quer dizer que se a sua hipótese, a sua crítica metodológica, a sua nova proposta, vamos dizer, criar problemas com um certo grupo científico importante naquele momento, você simplesmente não terá verbas para trabalhar naquela linha e você jamais poderá saber se você tinha razão ou se os outros tinham razão. Tá certo? Então, a interferência desses fatores, vamos dizer, puramente extracientíficos e, na verdade, até irracionais, tá certo? Dentro do campo científico, isso é uma realidade, nós nunca podemos, vamos dizer, escapar disso. Claro que, dependendo da ciência que você está lidando, tá certo? Em algumas a pesquisa custa muito barato, em outras custa muito caro. Graças a Deus, a história da filosofia é daqueles que a pesquisa custa mais barato, porque todo o seu material é constituído de papel. Aí, se você não precisa de reatores atômicos, você não precisa de laboratórios montados, tudo custa muito barato. Entendeu? Barato não é tão barato assim. Para um indivíduo é relativamente caro, mas para um certo grupo de pessoas, bom, você juntar documentação suficiente para você fazer uma bela pesquisa em história da filosofia, quanto sai? Digamos com R$500 mil você resolve o problema. Então, ao longo de uma vida, um pouco aqui, um pouco ali, você acaba podendo juntar. Então, mas se a pesquisa fosse numa área zoológica, ou geológica, ou física, não sendo física teórica, que também só custa papel, né, a simples possibilidade de você averiguar qual é a linha mais frutífera de investigação já poderia ser bloqueada logo de início. Tá certo? Agora, vocês viram esse caso desse estatístico dinamarquês, o tal do Lomborg, né? Lomborg lançou um livro que chama O Ambientalista Cético, no qual ele, juntando todos os dados estatísticos oficiais dos vários países, ele mostra que esse negócio de crise ecológica não está acontecendo, não. Ou pelo menos não é tanto quanto dizem. Tá certo? É que, vamos dizer, as reservas naturais do planeta não estão se esgotando de maneira alguma, tá certo? Que, de modo geral, a sociedade industrial tem se encaixado bem no ambiente, ao contrário, tem produzido, tem criado meios suficientes para resolver todos os problemas ecológicos que aparecem, que, enfim, não há motivo para você acreditar que o planeta Terra está acabando. Ele tem razão? Não tem, eu não sei, mas não vai dar para saber. Não vai dar para saber por quê. Porque a esta altura, todos os cientistas interessados nesse negócio já arrumaram emprego em alguma ONG ecológica. E a ONG ecológica, como é que ela arruma dinheiro para pesquisa? Chegando aos políticos e empresários, tá certo? E traçando um panorama alarmista, dizendo, olha, se vocês não me derem dinheiro para pesquisar esse negócio, o mundo vai acabar. De repente chega um sujeito e diz que o mundo não está acabando. É um perigo temível, tá certo? Então, nesse momento, houve uma mobilização mundial, tá certo, de cientistas para tapar a boca do sujeito. Mas que eu não sei se ele tem razão ou se ele não tem. Mas eu sei que a possibilidade de uma investigação científica da hipótese que ele lançou já está muito difícil de
de se realizar. Então, a investigação passou, vamos dizer, do domínio científico para o domínio político. O domínio político, então, é aquele no qual, não interessa saber quem tem razão, interessa saber quem tem mais adeptos. Você soma, né? Como dizia Carl Schmitt, você vai somar os amigos contra os inimigos, né? Se os amigos forem mais que os inimigos, você ganhou, senão você perdeu. E é exatamente assim que está esta questão do ambientalista cético, assim como milhares de outras questões científicas. Felizmente, vamos dizer, em história da filosofia, nós não dependemos tanto, tá certo, de verbas, porque o nosso material de estudo, embora caro, né, na escala do indivíduo, tá certo, já não é assim tão inacessível, tá certo? Tanto que eu pude realizar toda essa pesquisa e posso estar dando esse curso sem nenhuma verba de departamento, não tive que pedir verba para nenhum chefe, não tem chefe. Não dependemos de universidade nenhuma, simplesmente agora já fiz, agora não podem pedir de fazer porque já está feito. Então, a minha ideia foi partir de certas realidades básicas que não fazem parte da história da filosofia, tá certo? Mas que determinam a simples possibilidade de existir uma filosofia. Quer dizer, quais são as condições, vamos dizer, objetivas, reais, até materiais, que estão dadas, vamos dizer, no início do surgimento da filosofia e sem as quais ela não seria possível, tá certo? E esta pergunta ela tem que ser respondida de uma maneira não apenas empírica. Isso, nós não vamos investigar cientificamente estes fatos para demonstrar que eles aconteceram, mas tem que ser dado de uma maneira, vamos dizer, puramente teórica e apodíctica, quer dizer, absolutamente irrefutável, tá certo? No seu próprio enunciado. Então, a primeira das regras que formulam o meu método é o seguinte: ela pode ser enunciada assim: se existe uma história da filosofia, é porque a filosofia não nasceu pronta. Alguém é capaz de refutar esse enunciado? Entendem que eu estou dizendo, vamos dizer, uma realidade óbvia, tá certo? Parece até banal, tá certo? Mas, justamente por ser óbvia e banal, ela constitui um desses pontos de referência que nós podemos, vamos dizer, tomar como baliza durante todo o conjunto da nossa investigação, sabendo que quaisquer conclusões a que nós cheguemos na investigação dos fatos particulares que pareça desmentir esse princípio será falsa. E, portanto, estaremos na pista errada. Tá certo? O segundo princípio, que pode ser derivado do primeiro, é de que se a filosofia não nasceu pronta, porque se nascesse pronta não teria história, seria o simples enunciado do fato que se completou num determinado momento. Tá certo? Se a filosofia não nasceu pronta, ela não pode ter nascido, vamos dizer, como uma realidade existente, como uma estrutura dada, mas tem que ter aparecido sob a forma de um projeto ou de uma ambição a realizar. Isso quer dizer que, se a filosofia tem um começo no tempo, tá certo? E se nós podemos chamar esse começo no tempo de um primeiro filósofo, tá certo? Embora haja vários primeiros, nós temos que admitir que o primeiro filósofo, quando começou a filosofar, não tinha filosofia alguma. Não é isso? Quer dizer que, se ela tivesse pronta, desde o primeiro momento, tá certo? Como uma espécie de uma intuição única, então, vamos dizer, a própria atividade caracteristicamente filosófica, sobretudo dos começos da filosofia, que é justamente a discussão filosófica, simplesmente não teria acontecido. Você teria o enunciado de uma doutrina pronta,
que teria que ser aceita ou rejeitada em bloco, mais ou menos como acontece com as religiões, tá certo? Mas que não poderia, vamos dizer, ser discutida e nem validada ou invalidada parcialmente, que é justamente uma coisa característica dos sistemas filosóficos. Dificilmente você verá um filósofo impugnando o sistema do outro inteiro ou validando por inteiro. Não é isso? Ao passo que, numa doutrina religiosa, se você impugna um pedaço, o que você fez? Você acaba de fundar uma heresia. Então você não é considerado mais, vamos dizer, um crente ou um seguidor daquela religião, e sim o fundador de outra. Outra que para os seguidores da primeira será necessariamente herética. E você vai dizer que heréticos são eles. Tá certo? Isso quer dizer que o tipo de discussão que nós vemos acontecer no curso da História da Filosofia é especificamente diferente, tá certo, da discussão que aparece em teologia e em religião. Então, se a filosofia não nasceu pronta, e se, portanto, ela nasce como um projeto ou como uma ambição, tá certo? E, mais ainda, se os primeiros filósofos transmitem algo desse projeto ou dessa ambição aos seus discípulos, os quais, por sua vez, continuam empenhados, de algum modo, né, em realizá-la, isso quer dizer que os próprios fundadores tinham consciência de que se tratava de um projeto, de uma ambição e de algo a realizar, e não de algo que já estivesse pronto. Está claro? Se vocês entenderem esses três princípios, é isso. Ou seja, primeiro, a filosofia não nasceu pronta. Segundo, a filosofia é um projeto ou ambição. Terceiro, ela surge com consciência do projeto e ambição. Isso quer dizer que a história da filosofia, mesmo que não tenha nenhuma constante, como dizia Hegel, tem, não obstante, uma constante negativa. Isso é, nós podemos dizer que ela obedece, vamos dizer, às condições gerais da realização de qualquer projeto humano. Ela está limitada por essas condições. Quer dizer, se a filosofia é um projeto humano, então, quaisquer que sejam as condições gerais de natureza ontológica, antropológica, sociológica, histórica, etc., que delimitam, tá certo, as possibilidades da realização de qualquer projeto humano, a filosofia também estará submetida a essas limitações e condições. Tá certo? Então, isso quer dizer que o enunciado de um método cientificamente válido para o estudo da história da filosofia teria que começar com um breve estudo fenomenológico dos projetos humanos. O que são projetos humanos? Né? E quais são as limitações vamos dizer, as condições internas da sua realização no tempo. Está compreendido até aqui? Então, isso quer dizer que daqui, enunciado esse princípio, se vocês não são capazes de impugná-los, e creio que ninguém é, porque são princípios absolutamente, vamos dizer, autoevidentes, como idealmente devem ser autoevidentes todos os princípios de quaisquer ciências, porque você só vai ter autoevidência no começo, depois o negócio começa a requerer prova, e tem cada vez mais discussão e mais confusão, mas os princípios têm que ser autoevidentes. Se de fato esses princípios foram apreendidos, então é necessário que nós passemos a usá-los daqui para dentro como regras ou parâmetros com os quais nós vamos validar ou invalidar as conclusões a que nós chegaremos na investigação agora material dos fatos da história da filosofia. Tá certo? Porém, para aplicarmos esses princípios, eles são tão gerais e tão universais e tão obviamente válidos que é meio difícil aplicá-los diretamente aos fatos, mas nós temos que fazer uma espécie de mediação e transição, ou seja, nós temos que fazer dos princípios, tá certo, um conjunto de critérios, uma criteriologia, tá certo, que nos oriente passo a passo
na narrativa da história da filosofia, para saber se nós estamos ainda operando dentro do mesmo campo de princípios ou se nós entramos, vamos dizer, numa grave contradição com os princípios da ciência e, portanto, já passamos para um outro, vamos dizer, domínio completamente diferente e estamos completamente perdidos no espaço. Tá certo? Muito bem. Então, existem, quer dizer, algumas condições que todo e qualquer projeto humano sempre obedece. A primeira delas é que nenhum projeto se transmite automaticamente aos seus continuadores. Qualquer ideia ou sugestão de algo a realizar, tá certo? Que você queira transmitir a outras pessoas, elas não são de maneira alguma obrigadas a aceitar. Não é isso? Em segundo lugar, mesmo que o aceitem, isso não quer dizer que devam conservá-lo intacto. Elas podem, afinal, ter as suas próprias ideias. E achar que, em vez de fazer isso, talvez devêssemos fazer alguma coisa parecida, ou talvez uma outra coisa totalmente diferente. Não é isso? E mesmo que aceitem o seu projeto tal e qual você o transmitiu, e tentem realizá-lo o mais fielmente possível, pode ser que não consigam. Pode ser que o desenvolvimento das coisas nas condições reais em que os indivíduos estão vivendo e que são diferentes das condições em que viveu o autor do projeto, lhes impõem uma mudança no curso da realização das coisas. Note que se estas condições elas se impõem da maneira mais evidente, tá certo? No curso da realização de qualquer projeto bem simples, como por exemplo o projeto de fazer uma casa, tá certo? Com quanto mais força elas não deveriam se impor, tá certo? A um projeto cuja realização tomasse várias gerações. Mesmo dentro do campo arquitetônico, vocês verão que existem algumas igrejas muito antigas, cuja construção atravessou várias gerações e que de repente você vê um pedaço construído num estilo completamente diferente do anterior. Tá certo? Por exemplo, as igrejas góticas têm duas torres completamente diferentes uma da outra. Por quê? Tá certo? É porque alguém veio depois e achou que devia fazer uma coisa diferente ou não conseguiu fazer exatamente a mesma coisa. Tá certo? Ora, mas se isso é assim, até mesmo dentro do campo arquitetônico, quanto mais, vamos dizer, não será na ideia de um projeto complexo, como o da história da filosofia, como o da, vamos dizer, da criação de uma filosofia, tá certo? Então isso quer dizer que a partir do momento em que nós tivermos enunciado qual o conteúdo do projeto inicial filosófico, o que faremos ainda dentro dessa aula, ou se não houver tempo faremos na seguinte, então logo enunciado o projeto inicial, quer dizer, a ideia inicial da filosofia era esta. Isso quer dizer que só existe uma maneira cientificamente válida de você contar a história da filosofia. É a história da sucessão das etapas da consecução de um projeto originário. Portanto, a história desse projeto terá que ser acompanhada não só nas tentativas de realizá-lo literalmente, mas também nas tentativas de impugná-lo, de modificá-lo ou de substituí-lo, parcialmente ou no todo. Estão compreendendo? Este método nos permite, ao mesmo tempo, vamos dizer, atender a reivindicação hegeliana da busca da unidade do movimento como um todo, tá certo? Sem cair, vamos dizer, na falácia hegeliana, que é de projetar uma unidade sobre acontecimentos que às vezes não têm unidade nem conexão alguma, e permite atender também, vamos dizer, a demanda, vamos dizer, da escola histórica de nos ater aos fatos como eles realmente aconteceram, mesmo quando a sucessão real dos fatos
longe de nos sugerir, vamos dizer, uma unidade lógica, nos sugere apenas, vamos dizer, a unidade de um problema, a unidade de uma confusão ou a unidade de um enigma. Ao longo da história da filosofia, nós veremos que o projeto filosófico sofreu uma multidão de alterações, tá certo? Mas que não se pode dizer que ele foi abandonado totalmente pelo simples fato de que as pessoas que introduziram essas modificações continuam a acreditar que estão fazendo um negócio chamado filosofia e que, deste modo, essas pessoas, de algum modo, vamos dizer, vinculam a sua atividade atual ao projeto originário, mesmo que ele seja o contrário dela. Ou seja, se o indivíduo acha que o projeto filosófico originário é totalmente inviável, contraproducente, absurdo, e que ele deve trocá-lo por alguma outra coisa, vocês verão que em alguns casos esta alguma outra coisa se apresentava, vamos dizer, como uma não filosofia, como uma alternativa à filosofia, ou seja, como algo que deveria suprimir a prática filosófica, mas que em outros casos essa objeção se apresenta, tá certo, como sendo ela própria a verdadeira e autêntica filosofia, ou seja, como uma substituição crítica do projeto originário por um outro projeto que, teoricamente, expressaria melhor a natureza da própria filosofia do que o projeto originário. Portanto, mesmo, vamos dizer, as impugnações do projeto não são de maneira alguma uniformes. Além do mais, existem impugnações totais e parciais. Em outros casos, não se trata de impugnações, trata-se de, vamos dizer, uma sutil e quase imperceptível mudança de assunto. O sujeito começa tentando fazer, vamos dizer, algo que está bem dentro da linha do projeto filosófico originário, mas que, por algum fator aí interveniente, o sujeito mudou de rumo e acabou fazendo outra coisa completamente diferente. Tá certo? Então nós podemos desde já saber que a história da filosofia, se ela tem alguma unidade, só pode ser a unidade problemática, vamos dizer, de um projeto que no tempo continua, se altera, tá certo? Se modifica, retorna ao ponto, retoma o ponto originário num outro plano, tá certo? E que, enfim, não apenas luta para se realizar, mas luta para saber se ele deve se realizar, tá certo? E luta para descobrir os modos de se realizar e, às vezes, luta para ser cancelado e ser substituído por outra coisa, tá certo? Então, nós estamos longe da ideia de que a evolução do pensamento filosófico segue, vamos dizer, uma dialética interna totalmente coerente, tá certo? Como Hegel. Mas também estamos muito longe de tentar explicar as ideias filosóficas pelas condições da cultura do tempo. Porque quaisquer que sejam as condições da cultura do tempo, o fato é que a simples presença do projeto filosófico originário, que o novo filósofo conhece, exerce sobre ele uma influência que não vem do seu tempo, mas que vem de um tempo muito remoto. Então, por exemplo, um indivíduo que hoje em dia, tá certo, passa uma boa parte da sua existência, tá certo, tentando assimilar as ideias de Leibniz, de Santo Tomás de Aquino ou de Aristóteles, ele está recebendo uma influência que não é de maneira alguma do seu tempo. Não é isso? Mas é de um tempo remoto. Como existe na filosofia, então, uma espécie de uma tradição, ou seja, existe uma contínua referência ao passado filosófico, absolutamente todos os filósofos sempre se reportam de alguma coisa aos anteriores, tá certo? Seja para endossá-lo, seja para contestá-lo, seja para discutir com ele, mas sempre se reportam. Como existe, portanto, vamos dizer, uma tradição, é absolutamente necessário que nós entendamos que esta tradição ela tem um peso específico próprio que não depende absolutamente da cultura do seu tempo. Também é absolutamente necessário que nós entendamos que muitas vezes a influência de um filósofo sobre outro, que aparece 500, 600 ou 1000 anos depois dele,
é tão avassaladora, tá certo? Que ela se superpõe à influência da cultura do tempo em que o sujeito está vivendo. Se você estudar, por exemplo, digamos, as obras de Franz Brentano, um grande filósofo do século passado, passou a vida inteira dele resolvendo problemas aristotélicos. Quer dizer, muito bem, pode ser que você estudando as obras de Franz Brentano, você descubra ali alguns elementos da presença, da cultura do seu tempo. Pode ter um ou outro aqui, mas Aristóteles tem em toda parte. Você está entendendo? Então, você adivinhará a presença da cultura do tempo de Brentano por sinais indiretos. Tá certo? Mas a presença aristotélica, quer dizer, ela está por toda parte e Aristóteles é onipresente. Então, é claro que essa influência que veio de 2.000 anos, 2.200 anos antes, tá certo? Ela predomina sobre a influência da cultura do seu tempo. Tá certo? Essa história, quando diz, o sujeito é um homem do seu tempo, isso é uma grandíssima bobagem. Tá certo? Ninguém pode ser exclusivamente homem do seu tempo. Se cada um fosse homem do seu tempo, nós simplesmente não teríamos história. Quer dizer, quando o indivíduo acredita que estudar história, que quando ele diz que cada homem é um homem do seu tempo, ele acredita que dizendo isso, ele está fazendo história. Não, ele está fazendo exatamente o contrário da história. Tá certo? Nós só podemos ter uma dimensão histórica justamente porque nós transcendemos o nosso tempo e de alguma maneira nós nos conectamos com outros tempos passados e futuros. Tá certo? Se, vamos dizer, os elementos presentes no nosso meio cultural e social, presentes atuais, quer dizer, de criação atual, elementos que estão, vamos dizer, sendo manipulados agora, delimitassem o nosso universo ao ponto de nós sermos criaturas do nosso tempo, tá certo? Jamais nós poderíamos, por nós mesmos, buscar elementos em outros tempos e introduzi-los na corrente contemporânea, às vezes modificando totalmente o rumo das coisas, tá certo? Quando, por exemplo, nós vemos que nos últimos 30 ou 40 anos, tá certo? Existe um interesse retroativo cada vez maior dos biólogos, tá certo? Pela física aristotélica, que na verdade não é uma física, mas é uma metodologia geral da ciência, e que, se você pensar bem, a grande novidade em biologia nos últimos 30 anos se chama Aristóteles, você vê que esta possibilidade que eu estou enunciando, que é de você buscar num outro tempo um elemento esquecido e modificar, portanto, o panorama contemporâneo, ela realmente acontece. Ela acontece de tempos em tempos, tá certo? Mais ainda, no século XVIII, tá certo? A Europa estava em plena época, vamos dizer, da glória da física de Newton, quer dizer, a física mecanicista, a física que acreditava que, partindo de 3 ou 4 princípios auto-evidentes, o princípio leis da natureza, praticamente todo o restante da fenomenalidade cósmica poderia ser conhecida quase que por pura dedução lógica ou matemática, ou seja, que se chegaria a descrever tão bem a mecânica natural que praticamente nenhum fato escaparia, né, da malha dos princípios newtonianos. Isso no século XVIII. Ao mesmo tempo, né, tinha um sujeito chamado Leibniz que dizia que não era nada assim, que haveria, no campo da natureza, um certo coeficiente de indeterminação que, longe de ser uma margem de erro apenas, era um dos elementos fundamentais, um dos pilares da natureza. Ou seja, que a natureza, longe de obedecer, vamos dizer, a uma causalidade mecânica inteiramente lógica, tá certo? Ela tinha em si mesmo, na sua própria constituição, algo de essencialmente incerto e essencialmente imprevisível. Tá certo? Ora, quando Leibniz disse isso, ninguém prestou a menor atenção. E a física continuou, não só a física, mas toda a ciência da natureza, continuou raciocinando dentro da linha, da mecânica de Newton, com um sucesso tão grande que no final do século XIX, um sujeito que eu não lembro quem é, disse que a ciência já tinha descoberto praticamente tudo e que
no século seguinte só restaria calcular algumas decimais faltantes. Tá certo? Já tinha a fórmula geral, faltava só acertar ali as frações. E de repente chega um sujeito chamado Einstein, outro chamado Max Planck, que vira tudo isso de cabeça para baixo, e a conclusão é que o elemento indeterminístico que tinha sido ressaltado por Leibniz se revela realmente decisivo, ao ponto que hoje ninguém teria a coragem de negá-lo. Quando um homem é totalmente filho do seu tempo, isso quer dizer que ele não enxerga 1 centímetro para além do horizonte de visão da cultura do seu tempo. Quer dizer que tudo aquilo que não está no repertório atual, para ele não existe. Nós podemos dizer que, nesse sentido, todo sujeito inculto e inconsciente é um filho do seu tempo. Eu peço, por favor, que os meus futuros biógrafos, depois de eu morrer, nunca escrevam isso a meu respeito. Ele era um homem do seu tempo. Vai ser horroroso, né? Ninguém nunca usa essa expressão, por exemplo, com relação a Stalin ou a Hitler. Porque eles eram homens do seu tempo. Seria a mesma coisa que dizer, fomos nós que os produzimos. E isso ninguém quer arcar com essa responsabilidade. Tá compreendendo? Então, geralmente, né, você usa isso com relação a intelectuais e filósofos, quando você quer dizer que eles eram indivíduos que estavam, vamos dizer, metidos realmente no fluxo vital dos problemas da época. Porém, estar simplesmente metido no fluxo vital dos problemas da época, qualquer varredor de rua está. Qualquer brasileiro, por exemplo, né, que sofre com a alta dos impostos, ou com problema de desemprego, tá? Ele é um homem do seu tempo, ele está dentro, está dentro da maré. Tá certo? Está dentro e sabe que está. Né? Agora, o fato é que alguns homens eles não são só do seu tempo, eles são de outros tempos também. Tá certo? Então, eles são capazes de colocar a cabeça para fora do seu tempo e compará-lo com outros tempos, meu Deus do céu. Né? Se você fosse exclusivamente um homem do seu tempo, você jamais poderia julgá-lo como um todo. Né? Quando digamos, um poeta, um filósofo, condena o seu tempo como um tempo mau, um tempo de decadência, um tempo medíocre. O famoso verso de Rilke, para que um poeta em tempos medíocres? Quando ele faz isso é porque ele tem consciência de que certas possibilidades humanas que existiam numa outra época e que talvez possam voltar a existir no futuro, não existem no seu tempo. Então ele se superpõe e julga. Isto é, vamos dizer, uma capacidade humana específica. A capacidade especificamente humana e que determina a possibilidade da história é, bem ao contrário, algo que nós poderíamos chamar o senso da eternidade ou senso da simultaneidade. É porque nós podemos apreender possibilidades humanas que eram efetivas em outras épocas, tá certo? E podemos compará-las umas com as outras, e note bem que o primeiro tipo de história da filosofia que eu mencionei é exatamente isso. É porque nós fazemos isso que nós podemos ter história. Tá certo? Senão nós estaríamos imersos no fluxo, assim, exatamente como uma gota d'água está dissolvida, tá certo? Dentro do rio que corre, tá certo? Sem poder jamais levantar a cabeça para fora nem para ver para onde o rio está indo. Se nós temos consciência histórica, é porque realmente não somos homens do nosso tempo. Tá certo? Quando Cristo disse, estamos no mundo, mas não somos do mundo, já nos deu essa dica. Existe algo dentro de cada ser humano que lhe permite olhar não só a sua própria vida como um conjunto e julgá-la, tá certo? Que é uma coisa que frequentemente nós fazemos, tá certo? Nos momentos de autoavaliação crítica, dizendo, eu errei, dei um rumo errado à minha vida, não é isso? Nunca aconteceu por vocês? É? Então, estamos nos sobrepondo, tá certo, ao nosso arco, à nossa curva biográfica, tá certo? E estamos tentando corrigir o movimento inteiro da coisa, tá certo? E podemos fazer isso não somente com a nossa vida, tá certo? Mas com a vida, vamos dizer, do nosso país, da nossa época, tá certo? E do universo inteiro. Então, este senso da eternidade ou da simultaneidade
esta é que é a marca característica do ser humano, e esta é uma, vamos dizer, uma condição indispensável da possibilidade mesmo de existir uma história. Porque nesse sentido os animais não têm história. A cada geração a história dele termina. E começa a outra, de uma geração que ignora totalmente o anterior. Não é isso? Então vocês viram como, às vezes, na próprio linguajar cotidiano, linguajar da mídia, da cultura em geral, das conversações, se introduzem, às vezes, certas noções que têm sobre a mente humana um efeito hipnoticamente paralisante e lesivo. Né? Então, esse famoso homem do seu tempo é uma dessas expressões perigosas. Elas são como vírus. Um vírus é um negocinho desse tamanho que, introduzido num sistema, perverte a coisa inteira. Tá entendendo? Então, você, pela ideia do homem do seu tempo, você pode chegar até, vamos dizer, a uma ideia de um historicismo absoluto, onde cada ideia, cada doutrina ou cada crença só vale como expressão do seu tempo e nada nos diz a nós que estamos num outro tempo. Isto resultaria em você dizer o seguinte: olha, um princípio geométrico que tenha sido descoberto na Grécia, no tempo de Aristóteles, só funciona como expressão da cultura do tempo de Aristóteles, mas não como expressão de alguma realidade geométrica que continue vivendo ainda hoje. Mas se você pegar o Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras teria sido uma expressão da situação histórica do tempo de Pitágoras, tá certo? Mas depois disso os triângulos mudaram e começaram a se comportar diferentemente. O que é um absurdo total. Não é isso? Na verdade, a história de qualquer outro tempo e de qualquer outra época só tem interesse para nós porque os homens daquele tempo transcendiam o seu tempo e conseguiram perceber algumas coisas que não valiam só no seu tempo, mas que valem também para nós. Se não, por que contar a história deles? Se a história deles só vale para eles, melhor esquecê-la, não nos dirá absolutamente nada. Então isso quer dizer que a ideia de que também as crenças, as ideias, as doutrinas são expressões do seu tempo, neutraliza o motivo mesmo que nós temos por estudá-las. Entendeu? Então, isso também quer dizer que qualquer ideia de historicismo absoluto, quer dizer, de você transformar todas as dimensões, de você dissolver todas as dimensões da vida humana, exclusivamente na dimensão histórica, anula a própria possibilidade da história. Tá entendendo? Quer dizer, se nós dissemos, como se dissesse, se só existe história, então não existe nem história. É porque algumas coisas têm história e outras não têm, que nós podemos contar a história. Não é isso? Por exemplo, os triângulos não têm história. Os triângulos considerados geometricamente não têm história. Eles fazem a mesma coisa desde que o mundo é mundo. Aliás, antes do mundo existir, eles também já faziam a mesma coisa. Antes do mundo existir, a soma dos quadrados do cateto já dava o quadrado da hipotenusa, embora ninguém tivesse percebido isso. Tá certo? E depois do mundo acabar, vai continuar a mesma coisa. Não é isso? 1 mais 1 dava 2 e 2 mais 2 dava 4. E depois de acabar o mundo, também. Tá certo? Então, se não existissem essas realidades transhistóricas ou meta-históricas, não existiria também a dimensão histórica, ou pelo menos nós seríamos incapazes de percebê-la. Assim como, vamos dizer, uma gota d'água não percebe que ela está dissolvida num montão de água. A história seria apenas um fluxo inconsciente, tá certo? Né? De átomos anônimos, né? Dissolvidos na unidade maior do movimento que eles próprios desconhecem. Quer dizer, como é que é possível com um sujeito que pretende fazer história, ou pretende até filosofar sobre a história, né, comece por enunciar uma impossibilidade deste tamanho, sem perceber que ele está, vamos dizer, serrando o próprio galho no qual está sentado. Ele está cortando os próprios pés para andar melhor, ou como disse, né? Está arrancando os próprios olhos para poder observá-los melhor. Né? Então, mas a história do pensamento, infelizmente, está cheia desses curtos circuitos que fazem parte, vamos dizer, do que nós vamos chamar a teratologia intelectual. O que é a teratologia intelectual? Vamos dizer, são as alterações falhadas do projeto. Alterações falhadas não por uma coincidência, porque muitas vezes o sujeito tem uma boa ideia, mas não consegue executá-la,
tá certo? Mas alterações que são falhadas porque o próprio enunciado da alteração já enunciava alguma coisa impossível de fazer que o sujeito não percebeu que era impossível. Então aí são as famosas penas de amor perdidas. O sujeito vai passar a vida tentando fazer um negócio que ao enunciar o que era, ele já disse que não ia fazer. Isso também acontece, quer dizer, a história da filosofia é uma história de um projeto humano realizado por seres humanos. Então nós vamos sempre ter que contar, quer dizer, com a distração humana, com a burrice humana, com a teimosia humana, com o esquecimento humano, com tudo isso que, vamos dizer, na nossa própria vida pessoal, tá certo? Nos induz frequentemente ao fracasso e ao erro, e que certamente levou ao fracasso e ao erro uma multidão de filósofos, tá certo? E nós temos ainda que rezar para que o mesmo não aconteça a nós. Quer dizer, nós podemos frequentemente, tá certo, voltar, né, a levantar como hipótese alguma coisa que já foi demonstrada como perfeitamente inviável ou absurda, mas que ou nós não sabemos que é inviável ou absurda, ou seja, não fomos avisados disso, tá certo? Ou mesmo avisados não compreendemos direito a coisa. Eu espero, por exemplo, que este projeto meu da história da filosofia, como a filosofia contada como projeto humano, não seja inviável. Mas a experiência que eu já tive de lecionar 4 vezes esse curso, tá certo? E de escrever uma boa parte dele, não me parece ter levado, vamos dizer, a nenhuma contradição, a nenhuma absurdidade, pelo menos intrínseca. Não é isso? Eu acredito que este método permite você ter uma visão muito mais realista do que foi o desenvolvimento da história das ideias filosóficas do que os outros métodos existentes até agora. Se nós entendemos que ela é um projeto, tá certo? A execução de um projeto, mesmo dentro da continuidade da mesma vida do sujeito que teve a ideia, já passa por muitas alterações. Ao transmitir isso para outras gerações, passa por mais alterações ainda. É isso? Portanto, em princípio, não deve haver nenhum módulo constante e repetível, tá certo? Mas deve haver uma multidão, tá certo, de transformações possíveis que continuarão depois da gente ir embora desse planeta, tá certo? Mas que nunca serão totalmente ilógicas, porque estão vinculadas, vamos dizer, à própria discussão de um projeto originário, elas se referem a ele. Então, nunca vão ser completamente heterogêneas. Embora, às vezes, aconteça, vamos dizer, a intromissão de um fator heterogêneo, ou seja, um fator que não tem nada a ver com a história da filosofia, e muito menos com a própria filosofia, mas que suscita nos homens de uma determinada época um certo interesse de saber determinadas coisas que escapa completamente, vamos dizer, das possibilidades da filosofia existente até então. Por exemplo, esses fatos podem ser, digamos, de ordem religiosa. Surge uma nova religião, tá certo? Essa religião vem com um monte de doutrinas que não foram, vamos dizer, desenvolvidas dentro, vamos dizer, da linha de continuidade do pensamento filosófico, mas que tiveram, por assim dizer, uma outra origem, não é isso? Mas que interferem na discussão filosófica. Então, por exemplo, a narrativa das relações entre cristianismo e filosofia já é um capítulo especial da história da filosofia. Mas, às vezes, o fator que intervém não é nem sequer de ordem doutrinal, porque uma religião se parece com a filosofia, pelo menos sob este aspecto, de que ela é uma doutrina. Tá certo? Distingue-se da filosofia por milhões de características, mas que é uma doutrina, tá certo? Então, pelo menos esse ponto elas têm em comum. Mas, às vezes, o rumo da história da filosofia é totalmente alterado pela intervenção de fatores que não são doutrinas, mas são fatos puros e simples. Por exemplo, uma guerra, ou até fatos da ordem natural. Por exemplo, no século XVIII, o famoso terremoto em Lisboa, que morreu naquela época, não sei quanta gente morreu, 120 mil pessoas, é um negócio absurdo para a época, tá certo? Hoje, 120 mil pessoas é brincadeira, pode matar à vontade, não tem problema. Mesmo que não seja a natureza que matou, pode ser até um ser humano, pode matar muito mais gente que isso, nós nem ligamos. Mas naquela época, o choque dessa catástrofe natural suscita imediatamente em toda a Europa,
vamos dizer, a discussão de um problema filosófico que fazia séculos ninguém estava muito interessado, que é o da teodiceia, ou justificação de Deus, baseado na pergunta, como é que Deus permite um treco desse? Ninguém vai dizer que um terremoto é uma doutrina filosófica. É um fato de ordem totalmente heterogênea, tá certo? E que, no entanto, repentinamente, vamos dizer, modifica o repertório, vamos dizer, das discussões filosóficas. Estão compreendendo? Hoje em dia, quando acontece, por exemplo, digamos, esse problema ecológico, crise ecológica, quer ela exista ou não exista, ela não é uma doutrina filosófica. É um fato da natureza, ou um fato que existe, ou um fato que alguém pensou que existe. Instantaneamente, isso suscita uma multidão de discussões que interferem no curso da filosofia. Por exemplo, a descoberta da possibilidade de produzir clones. Qual é o estatuto antropológico do clone? O estatuto sociológico, o estatuto familiar? O que é essa criatura? Nós, de fato, não sabemos. Então, naturalmente, o indivíduo que estava investigando isso, ele não está nem um pouco preocupado em filosofia, ele está apenas preocupado, tá certo, em descobrir uma técnica que pudesse ser patenteada e que lhe desse um montão de dinheiro. E ele fez isso, tá certo? Só que agora está feito, e agora é um fato consumado. Então, é um fato que vem de uma origem totalmente estranha às discussões filosóficas e que muda o panorama. Então, quer dizer, a história dessas intervenções externas, tá certo? É importante porque são modificações externas, tá certo, do projeto filosófico. Então, nesse sentido, o cristianismo é um fator externo, assim como o terremoto em Lisboa é um fator externo. Ou seja, uma modificação que não surge diretamente do confronto entre as doutrinas, ou seja, do diálogo filosófico. As modificações internas são aquelas que surgem dentro do debate filosófico. Quer dizer, um filósofo, analisando uma coisa que o outro disse, descobre uma possibilidade de fazer as coisas de uma maneira diferente e enuncia uma outra hipótese. Então, esta é a modificação interna, tá certo? Mas tem aquelas modificações que são vamos dizer, exógenas. Tem as endógenas e as exógenas, né? Então, por exemplo, digamos que o enunciado da filosofia de Hegel, quando Hegel diz que o conteúdo da história o conteúdo da filosofia é constituído pela própria história da filosofia, que é uma ideia que ninguém tinha pensado antes, isso é uma modificação endógena. É isso? Ou seja, até aquele momento, contar a história da filosofia não era considerado uma tarefa especificamente filosófica ou essencialmente filosófica, mas apenas acidentalmente filosófica. Se Hegel tem razão, então a principal atividade filosófica é contar a história da filosofia. Então isso modifica o projeto, modifica desde dentro. Se você fizer um corte transversal no tempo, pegar uma época, tá certo? Você vai ver que há vários desenvolvimentos ali que se ignoram. Tá certo? Então, isso faz parte, que se ignoram mutuamente, tá certo? Isso faz parte da própria problematicidade do projeto. Mas sempre é possível que essas linhas, que durante a sua própria época se ignoraram, sejam unificadas na geração seguinte por alguém que ficou sabendo de que um sujeito estava fazendo uma coisa aqui e outro estava fazendo uma coisa lá. Está compreendendo? Pode acontecer também, vamos dizer, existe o problema, vamos dizer, dos meios materiais de informação. Não é isso? Então, vamos dizer, há uma regra, tá certo, que todos os historiadores admitem, geralmente uma regra metodológica, que diz que a difusão dos fatos produz fatos. O fato de que um sujeito ficou sabendo de um certo fato é por si mesmo um fato. E, ademais, ele pode reagir de alguma maneira à notícia, então aí é duplamente um fato. Tá certo? Então, a existência ou não de meios de informação e de meios de contato é um dos fatores que permanentemente, tá certo, estão atuando, vamos dizer, no desenvolvimento do projeto filosófico. Estamos vendo? Pode acontecer também, vamos dizer, que esse contato, essa reunificação, se dê, não na geração seguinte, mas muitas gerações depois. 1000 anos de separação. Tudo isso pode acontecer. E também, vamos dizer, nós temos que levar em conta
o fato de que existem épocas inteiras sem filosofia alguma. Existem hiatos na história da filosofia. Esses hiatos, claro que fazem parte da história. Porque mostra que o projeto filosófico pode ser retomado depois de muitas gerações sem nenhum contato direto, vamos dizer, sem nenhuma transmissão direta. Quer dizer que o projeto filosófico não se transmite só, vamos dizer, por tradição de pessoa a pessoa, mas pela reconquista de um legado escrito. Quer dizer que a possibilidade, vamos dizer, do registro escrito, tá certo? É uma das condições básicas para a existência de uma história da filosofia. A ideia do registro escrito não é só um componente externo da história da filosofia, mas uma condição dela mesma, uma condição interna, uma condição existencial. Se todos tivessem feito como Sócrates, tá certo? Nós estaríamos mal arrumados, não existiria isso. A história da filosofia como disciplina não poderia haver. Nenhuma ciência estuda um objeto real, concreto. Ela estuda sempre um recorte abstrativo que ela fez do jeito dela. Esse recorte abstrativo pode corresponder a alguma diferença real existente no campo dos objetos, mas pode às vezes não acontecer. Pode ser que o território de uma ciência seja todinho ele fictício. Por exemplo, se você descobrir amanhã ou depois que tudo aquilo que você chama de genética pode ter uma explicação química, acabou a genética. Ela não existe, vamos dizer, como um recorte correspondente a uma diferença objetiva. Ciências costumam, toda hora são absorvidas por outras. Isso prova que elas estavam estudando irrealidades, né? E que quando, vamos dizer, despertam do seu sonho, elas despertam e são imediatamente engolidas por uma estrutura científica maior. Também pode acontecer com a própria disciplina que nós estamos estudando. Mas, por enquanto, me parece que a história da filosofia, pelo menos tal como eu a estou delineando aqui, ela tem um campo específico que não pode ser abrangido nem explicado por nenhuma outra ciência existente, embora possa surgir uma outra amanhã que possa absorvê-lo. Então, a história da filosofia como história vamos dizer, das tentativas de realizar, alterar, impugnar ou substituir um projeto originário, só existe por quê? Porque as sucessivas gerações de personagens se reportam explicitamente a este projeto originário. Ou seja, ou se declaram seus herdeiros, seus continuadores, ou se voltam contra ele, tá certo? Ou o criticam, tá certo? Ou procuram até desmoralizar. Por exemplo, o que faz Nietzsche? Nietzsche tenta desmoralizar o projeto filosófico inteiro. Existem participações apenas semiconscientes. Por exemplo, quando nós chegamos no século XX, quer dizer, o mundo anglo-saxônico é, em grande parte, vamos dizer, dominado por uma certa escola de pensamento, a escola analítica. A escola analítica ela restringe formidavelmente o campo do projeto filosófico. Automaticamente, questões que sempre foram consideradas filosóficas, passam a ser tratadas por estudiosos de outro campo, especificamente na crítica literária. Isso quer dizer que para você estudar a história da filosofia anglo-saxônica, tá certo? Você vai ter que dar uma olhada no departamento de letras. Porque muitas vezes o crítico literário está prosseguindo o diálogo com o projeto filosófico de uma maneira até mais explícita do que está o filósofo profissional. Mas conscientemente? Ele sabe conscientemente, é claro, conscientemente. Mas conscientemente, mas com, vamos dizer, a devida interferência dos fatores, vamos dizer, burocráticos, funcionais, etc, etc. Isso quer dizer que o crítico literário, por exemplo, se você pega Kenneth Burke ou Northrop Frye, é evidente que isso aí faz parte da história da filosofia. Tudo que eles fazem faz parte da história da filosofia porque é um diálogo com a tradição filosófica. Mas o sujeito não poderia chegar e dizer, não, eu sou um filósofo, e, portanto eu vou entrar no seu departamento e tomar o seu lugar. Isso aí não pode. Tá certo? Então existe, vamos dizer, uma espécie de deferência para a organização burocrática do trabalho intelectual que fará com que distinções meramente convencionais entre certas disciplinas sejam aceitas como se fossem reais, embora todo mundo saiba que não são. É um problema de educação.
Mas, é um problema de polidez, mas que para nós não vem ao caso. Isso nós temos que contar a história como ela realmente aconteceu. Isso quer dizer que no mundo anglo-saxônico nós encontraremos uma massa imensa de filosofia, vamos dizer, é filosofia que não ousa dizer o seu nome, embora saiba que é filosofia. Esse fator, vamos dizer, da distinção entre tradições nacionais, ele entra na história da filosofia a partir do século XIX com uma força cada vez maior. Ao ponto de que, quando você compara a filosofia do bloco anglo-saxônico, com o que eles chamam de bloco continental, e você compara com o terceiro bloco, que seria o bloco soviético, pois você vai ver que, na simples expressão do projeto filosófico, eles já não se entendem absolutamente. Nós vamos estudar mais tarde um breve texto de um excelente historiador chamado Wolfgang Stegmüller, em que ele dá um breve panorama da fragmentação da noção de filosofia no século XX, e veremos como isso é um capítulo dramático e um capítulo fascinante da história do projeto. Porque as pessoas começam a fazer coisas desencontradas, tá certo? Que levam mais ou menos o mesmo nome, e já às vezes não tem sequer a condição de um compreender o que o outro está fazendo. Eu creio que hoje em dia, neste ano de 2002, nós já estamos saindo dessa situação, descrita por ele por volta de 1960, 70. Quer dizer que parece que uma unidade autoconsciente da discussão filosófica se tornou novamente possível nos últimos anos, mas durante aí uns 50 anos, para gente falar a filosofia, nem sabia mais o que queria dizer. Tanto que é característica dessa fase, a produção de manuais de filosofia que ainda estão em uso, e que a primeira coisa que eles dizem é que é impossível definir o que é filosofia. É incrível que praticamente todos os manuais introdutórios de uma certa noção do conhecimento começam dizendo nós não sabemos o que é. Mas isso aconteceu durante uma certa fase da qual me parece que nós já estamos saindo. Quer dizer, as fases de confusão e de obscurecimento também fazem parte da história do projeto. Por exemplo, no mundo islâmico, o fenômeno fundamental da civilização islâmica é, vamos dizer, o Corão. Tá certo? Como o Corão, vamos dizer, é objeto, vamos dizer, de uma profecia, quer dizer, ele é trazido, vamos dizer, ao mundo através de um profeta, que é Maomé. Então, a profecia é o acontecimento principal. Durante por todo o orbe onde se espalha a tradição islâmica, tá certo? Ela se espalha de uma maneira um pouco diferente do que se espalha o cristianismo. Não é isso? Quer dizer, o cristianismo se espalha, note bem, como uma notícia de algo que aconteceu. Não é isso? Quer dizer, houve um sujeito que esteve aí, disse que era filho de Deus, fez um monte de curas miraculosas e, pior, morreu e daí reapareceu. Tá certo? O que foi que ele disse? Uns dizem que foi isso, dizem que foi aquilo. Tá certo? Havia um monte de versões. Não é isso? E essas versões tiveram que ser examinadas e comparadas, etc. E só muito aos poucos foi se estabilizando o que seria o conteúdo da doutrina cristã. Tá certo? Então, o cristianismo se espalha apenas, vamos dizer, como a notícia de um fato. O próprio nome evangelho, que diz que é uma boa notícia. Não é isso? Mas no mundo islâmico a coisa não se transmite assim. Por quê? O que é transmitido não é apenas a narrativa de um fato, é um livro pronto. Tá certo? Um livro pronto que, quando o sujeito ditou a última sentença e colocou o ponto final, não pode mexer mais. Tá certo? Quer dizer, não há variação substantiva em nenhuma versão do Corão desde o século VII. Para ainda evitar dúvida, o primeiro sucessor dele pegou, vamos dizer, um certo registro,
né, que as pessoas mais próximas de Maomé consideraram fidedigno e mandaram queimar todas as outras. E agora, de agora em diante, tudo tem que ser copiado daqui para não ter problema. Por causa disso, então, se forma desde o início e com a maior facilidade, vamos dizer, uma moral islâmica e um direito, uma jurisprudência islâmica, mediante a aplicação direta da letra do Corão. Tá certo? No mundo cristão, para aparecer uma moral cristã, tá certo? E um direito cristão, tá certo? Foram séculos e séculos e séculos. Para você ter ideia, a primeira formulação, vamos dizer, sistemática da moral cristã é século XVIII, com Santo Afonso de Ligório. Mas Santo Afonso era um bispo, então ele era confessor dos padres, e daqui a pouco ele descobriu que cada padre está me ensinando uma moral completamente diferente. Isso no século XVIII. Entende? Bom, precisa unificar esse negócio e organizar. Esse problema no mundo islâmico nunca existiu, porque já veio organizado desde o princípio. Então, como existiu esse fenômeno do direito islâmico unificado desde o princípio, as sociedades islâmicas se organizam desde o primeiro dia, vamos dizer, com base numa grande coesão moral e jurídica. Tá certo? E, portanto, uma ortodoxia muito rígida. Não é isso? Isso quer dizer que a possibilidade, vamos dizer, da livre investigação intelectual era problemática nesse contexto. Qual foi a solução que eles encontraram? A solução foi considerar, vamos dizer, os grupos de investigadores, seja de ordem mística, seja de ordem filosófica, tá certo? Como tipos humanos especiais que conduzem a sua atividade dentro do seu grêmio, tá certo? De tal maneira que isso não deva interferir em nada na ordem das coisas. Isso quer dizer que a atividade de discussão mais profunda era considerado um assunto para um círculo especializado que o restante da sociedade não tinha nem que entender. Tá certo? Então, com isso se formam, vamos dizer, certas, vamos dizer, ordens quase que de tipo monástico, tá certo? Que de geração em geração vão discutindo aquelas mesmas coisas para seu proveito próprio e sem nenhuma tendência de influenciar, vamos dizer, a sociedade maior. Então, esse direito lhes é, vamos dizer, assegurado. Você pode fazer o que quiser, contanto que você não vai mudar aqui vamos dizer, o direito, a moral, tal, porque isso já está fixado. Isso quer dizer que, em muitos países islâmicos, toda esta tradição, ou mística ou filosófica, é totalmente ignorada pela população. E, em muitos casos, todo o seu material, sua discussão interna, passou de geração em geração durante séculos, com simples registro manuscrito que ninguém pensava em copiar e editar para fora, porque para quê? É negócio aqui do nosso clube, é como se fosse cada um uma maçonaria, né? Então você só passa para os caras que fazem parte da maçonaria. Quando chega na década de 30, já no século XX, repentinamente, por uma coincidência providencial, houve um embaixador francês no Irã, que foi Henri Corbin, e se interessou em começar a traduzir tudo isso. Então, muito desse material saiu primeiro em francês e só depois foi sair na língua. Ele foi embaixador na Pérsia, só depois em língua persa. E mais ainda, quando deu a Revolução Persa, a Revolução Iraniana, os ayatollahs já mandaram parar com tudo isso, acabou a brincadeira. Então, quando nós vemos toda essa tradição que se desenvolve à margem da filosofia ocidental, todas elas têm alguma referência a Aristóteles, Platão e Sócrates. Então é uma tentativa marginal em relação a nós, para eles nós é que somos marginal, né? De realizar o mesmo processo, o mesmo projeto, dentro de um contexto completamente diferente, e que para nós aqui se torna quase difícil de imaginar. Pior ainda, quando você abre a caixa, você descobre que a Pérsia sozinha teve quase que mais filósofos do que a Europa inteira. Então, isso aí complica formidavelmente a missão de contar a história, mas só a torna mais interessante ainda. Essa possibilidade de tradições que se ignoram completamente, mas que de algum modo têm uma referência, isso acontece. Existe a possibilidade de uma tradição que não tenha referência histórica, isso é, os caras não sabem que estão fazendo a mesma coisa, mas que tenha, vamos dizer, uma analogia substantiva, existe. Na China você encontra isso. Você que nunca soube que existiu. Na China, na Índia, por exemplo, quando você pega, vamos dizer, a tradição de comentários védicos,
ou pega, dentro do contexto budista, as discussões interpretativas dos discursos do Buda. Esse pessoal, tentando explicar o texto sacro, é levado, às vezes, a enfrentar certos problemas de ordem, primeiro, lógica, tá certo? Que fazem arquitetar sistemas lógicos inteiros. Sem nunca ter ouvido falar de Sócrates, nem coisa de Aristóteles. Tá certo? Então, uns sem saber dos outros, chegaram a problemas parecidos. O que mostra que a filosofia é uma dimensão da filosofia como problema e como projeto, é uma dimensão possível da existência humana que se pode reaparecer sem conexão histórica. Quer dizer, os requintes, por exemplo, de lógica vedantina ou de lógica budista, vamos dizer, para quem estudou o desenvolvimento da lógica na clave ocidental, só depois descobre isso, fica parecendo uma maravilha. Porque no fundo é exatamente a mesma coisa, mas descoberto por uma via tão completamente diferente que você nunca imaginou que fosse possível. Por exemplo, aqui, dentro da tradição aristotélica, nós sempre, a disciplina chamada lógica, sempre trabalhou na ideia, vamos dizer, linear, vamos dizer, da identidade, quer dizer, se é sim, é sim, se é não, é não. Tá certo? Existe, vamos dizer, um confronto de sim com não na esfera dialética, mas se desenvolveu pouco. A ciência da dialética se desenvolve muito pouco em comparação com a ciência da lógica. Mas em outros contextos se chama de lógica, tá certo? O estudo conjunto, tá certo? Do que nós chamamos de identidade e de 3 das suas negações possíveis. Então, nós temos identidade assim, se é, se não é, tá certo? Se é e não é ao mesmo tempo, bom, então é um problema dialético, na confrontação de contrários. Essa confrontação de contrários não faz parte da ciência da lógica, a qual aprimora apenas o raciocínio na linha da identidade. Mas no mundo budista se chama isso de lógica também. Então o budista admite 4 possibilidades. Você tem a coisa, tem o que é, tem o que não é, tem o que é e não é, e tem o que nem é e nem não é. Então, quer dizer, isso agrupa, vamos dizer, todo o mundo, vamos dizer, da confrontação dialética dentro da ciência da lógica, que é uma ideia que só foi ocorrer no Ocidente muito tempo depois, que não a contradiz de maneira alguma, mas que ninguém tinha pensado em fazer isso. Então, essas coisas então, tornam o campo da história da filosofia imensamente maior do que geralmente os manuais abordam, tá certo? E uma das vantagens que eu creio poder, vamos dizer, ostentar com o meu método é o fato de que ele integra facilmente, na história da filosofia, essas outras tradições que geralmente são consideradas estranhas. Dito de outro modo, eu considero que a maior parte das histórias da filosofia que existem, se não todas elas, vamos dizer, partem de um conceito demasiado limitativo do que seja a filosofia. Porque eles não tendo conseguido alcançar, vamos dizer, o conceito geral suficientemente abrangente, de modo que ele abarcasse todas as variações possíveis, fazem, vamos dizer, um conceito provisório de ordem puramente empírica, que chama de filosofia certas coisas que certas pessoas têm feito. Tá certo? Quando botaram esta definição aqui no quadro, filosofia é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa, esta é a definição que eu encontrei. E eu creio que ela é suficientemente universal para abranger todas as manifestações possíveis. Partindo de uma definição mais ampla e partindo do conceito da filosofia como projeto, para nós tanto faz se o negócio veio da China, veio da Índia, veio de outra tradição completamente diferente, se nós podemos abarcar aqui o que se chama, vamos dizer, a filosofia, a cosmovisão do homem primitivo, entre aspas, para mim não existe homem primitivo. Tudo isso se encaixa, de algum modo, dentro da história da filosofia, sem forçar uma unidade e sem se perder, vamos dizer, numa multiplicidade caótica. Por quê? Porque nós não estamos narrando a história de uma continuidade linear, mas nós estamos narrando um drama humano. Está compreendendo? No qual, vamos dizer, o imprevisto, tá certo? E aquilo que não, o descontínuo entra exatamente como entra na vida de qualquer um de nós.
Tá certo? Quer dizer, este é o projeto que será desenvolvido. Também, você vê aqui, quando nós, por uma limitação de tempo das nossas aulas, nós tivemos que saltar alguns pedaços, vamos dizer, esses pedaços jamais serão considerados desprezíveis, como geralmente acontece nas histórias da filosofia, que despreza certos tópicos, escapa do nosso âmbito. Não, esses pedaços que nós teremos que deixar de lado, né, fazem parte do nosso projeto, sim. Nós estamos deixando de lado apenas provisoriamente por um motivo prático. Entendeu? Agora, muitas histórias da filosofia excluem, por exemplo, capítulos inteiros da filosofia oriental, dizendo que não são pertinentes ao desenvolvimento daqui. Do meu ponto de vista, são pertinentes, sim. Quer dizer que a história da filosofia, tal como eu a entendo, é uma disciplina enormemente mais complexa, tá certo? Mas baseada em princípios mais simples. Tá certo? Bom, então, qual é o conteúdo, vamos dizer, do projeto filosófico? Qual é o conteúdo originário, tal como ele aparece, tá certo? A nossos olhos, tá certo? Na Grécia, mais ou menos entre Pitágoras e Sócrates, né? Isso é o que nós vamos ter que ver já na próxima aula. Tá bom? Então, por hoje é só. Obrigado.